A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, louvado seja o nome do Senhor por mais essa manhã. Vamos orar ao Senhor, vamos começar nosso devocional, agradecendo o nome do Senhor. Amado Deus, nós queremos te bendizer, te louvar, te engrandecer nesse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, de buscar a tua face, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, nos apresentar diante do Senhor, Pai, te pedindo, Senhor Jesus, a tua misericórdia, a tua compaixão, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Pai, nós queremos nos colocar diante de ti, Senhor Jesus, engrandecendo o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é santo, porque tu és maravilhoso, porque tu és bendito, porque tu és, Pai, grandioso é o Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer pela noite de sono que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por restaurar nossas forças, Senhor, por nos guardar, Senhor, por nos livrar, Senhor Jesus, cuidar de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui falando a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelas famílias, Pai. Muito obrigada, Pai, pela nossa cidade, por esse bairro, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, pela tua palavra sagrada, Senhor, que o Senhor tem deixado para nos ensinar, para nos conduzir, Senhor. Deus, seja conosco, fala conosco nesse dia, Pai. Nos abençoa, enche-nos da tua presença, Senhor. Nos capacita, Senhor, a fazer o teu querer e a tua vontade. Nos conduz nesse dia, nesta manhã, Senhor. Nos enche da tua presença, Senhor. Que possamos glorificar o teu nome, Senhor. Que nesse dia o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar, Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor, coisas grandiosas, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, opera milagres nesse dia, Senhor. Transforma vidas, Pai. Transforma os lares, Senhor. Enche, Senhor, os nossos lares com a tua presença. Enche da tua paz, Senhor. Da união, Pai. Dá, Senhor Jesus, da tua graça para o teu povo, Senhor Jesus. Dá da tua alegria, Senhor. Dá da tua força, Senhor, para caminharmos com o Senhor, Senhor. Dá-nos a perseverança, Senhor, para permanecermos firmes, Senhor, nas tuas promessas, Senhor. Cuidando e fazendo tudo aquilo, Pai, que é do teu agrado, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver a tua palavra, a colocar, Senhor Jesus, aquilo, Senhor, que te agrada, Pai. Deus, que o teu nome venha ser glorificado, Pai. Repreenda, Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Repreenda, Pai, tudo aquilo que é mal, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que não te glorifica, Pai. Que o Senhor venha repreender e desfazer, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda todo impedimento, Senhor. Repreenda, Senhor Jesus, querido, tudo aquilo, meu Senhor Jesus, que não é do Senhor para nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa os nossos lares, abençoa nossas famílias, abençoa os pais de família que estão trabalhando hoje também, Pai. Abençoa esse feriado, Senhor. Abençoa meus irmãos, Senhor Jesus, nesse dia, Senhor. Glorifica teu nome na vida deles, Pai. Abençoa os teus servos, Senhor, que estão fazendo a tua obra, Senhor, incansavelmente, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, os missionários, Senhor, que estão no campo de batalha, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, as tuas servas, Senhor, que são as guerreiras de oração, Senhor, que estão com o joelho dobrado, Pai, clamando o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, Pai. Abençoa, Paizinho querido, amado Deus, o teu povo, essa nação, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, que o Brasil venha ser conhecido como, Deus, uma terra que o Senhor rege, Pai, que o Senhor reina, Senhor. Pai, abençoa a nossa nação, Pai. Glorifica teu nome, Senhor, sobre nós, Pai. Glorifica teu santo nome, Pai. Levanta teu povo, Pai, para buscar a tua face. Levanta teu povo para clamar o teu nome. Levanta teu povo, Senhor, para glorificar, Senhor, o teu santo nome. Levanta teu povo para evangelizar, Senhor. Levanta teu povo, Senhor Jesus, para fazer a tua vontade, Senhor, na face dessa terra, Pai. Levanta teu povo, Senhor, para clamar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Alcança os enfermos, Pai. Cura, Senhor, as enfermidades, Senhor. Cura, Senhor, as almas, Senhor, que estão feridas, Senhor. Transforma suas vidas, Senhor. Dá-nos a tua oportunidade, Senhor Jesus, de alcançar a vida de alguém no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, certo? Da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 34 e o verso 14 em diante,
que nós vamos ler poucos versículos, mas vai do 14 até o 33, a passagem que nós vamos falar hoje, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por Moisés. E Ilquias disse ao sacerdote Safã, ao secretário Safã: encontrei o livro no templo do Senhor, e entregou a Safã. Então Safã levou o livro do rei e lhe informou: Teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos superiores e aos trabalhadores. E acrescentou: O sacerdote Ilquias encontrou-me um livro e Safã o leu trechos para o rei. Assim o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu-lhe ordem a Ilquias e a Aicai, filho de Safã, Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e aos auxiliares reais. Azias: Vão consultar ao Senhor por mim, pelo remanescente de Israel e de Judá, e acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A palavra do Senhor fala aqui que eles estavam... Josias, a gente sabe que começou a reinar muito cedo, né? E a palavra do Senhor diz que ele começou uma reforma no templo. E nessa reforma, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, né? Enquanto eles estão lá colocando o ouro, a prata, os tesouros dentro do templo, eles encontram o livro da lei, escrito por Moisés, que esse livro havia sido perdido, né? Sabemos que e quando ele encontra o livro da lei, ele dá ao secretário, e o secretário leva até Josias. E quando eles começam a ler a Josias, o trecho, uma passagem, Josias vê que o povo havia pecado, né? Os seus antepassados haviam pecado, tinham feito errado diante do Senhor, que haviam se afastado daquilo que Deus queria, daquilo que era do agrado do Senhor. E ele começa a dizer assim: olha, eu quero que Euquias, eu quero que Safã, eu quero que Aicai vão e consultem ao Senhor por mim. Então ele envia 4, 5 pessoas lá para consultar ao Senhor. E eles vão até uma profetisa chamada Uda. E eles chegam até Uda e eles falam que eles vieram em nome do rei. E ela diz assim, ela diz a ele, né, assim: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi e declaro o Senhor. Então, quando eles chegam diante de Uda, eles falam aquilo que o rei queria saber, o que Deus ia falar, né? Que o rei teve certeza que a ira do Senhor tinha se acendido contra a vida deles. Porque ele tinha certeza que o povo tinha pecado, porque o povo estava na idolatria, o povo tinha se afastado das coisas de Deus, o povo não estava obediente, os sacerdotes tinham se corrompido. Então, ele sabia que não estavam agradando a Deus. Porque o avô, o pai de Josias, eles não tinham sido reis bons. Eles tinham sido reis que tinham feito coisas más diante de Deus. E a palavra do Senhor fala que a ira de Deus, Deus é longânimo. Ele é longânimo. Né? Ele é pavio longo. Né? Deus, ele demora a se irar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus se ira. E Deus, ele é amor, mas ele é justiça, né? E a palavra do Senhor fala que quando eles leram o trecho, ele teve certeza que Deus estava irado, que Deus não estava se agradando deles. Então eles mandam consultar Uda para que Uda pudesse mandar a resposta para ele, o que Deus havia falado. E a Uda, ela diz que Deus viu, que Deus ouviu
que Josias tinha se humilhado, que quando ele ouviu aquelas palavras, o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou, ele começou a chorar na presença do Senhor, em sinal que ele se arrependeu, arrependimento pelaquilo que ele tinha ouvido, que eles estavam fazendo mal diante do Senhor. Ainda que não fosse diretamente com ele, ainda que ele não fosse diretamente ele que estivesse fazendo errado, mas ele como representante do povo, ele como um rei, né, que respondia pelo povo, ele entendeu que eles estavam fazendo errado e que eles precisavam ser diferentes. Então, o que ele faz? Ele busca ao Senhor, né? Uda fala, né? O que a gente leu aqui agora, e eu tô colocando aqui um louvor aqui. E eles falam pro rei, né? E o rei, ele coloca um decreto, né? Ela mandou a resposta e o rei coloca um decreto. O rei manda que todo mundo retire os deuses, né? Que o povo se arrependa, que o povo mude sua direção e reúne o povo no templo do Senhor e começa a ler a palavra do Senhor e começa a dizer aquilo que era do agrado de Deus. Começa a dizer aquilo que o povo precisava se voltar para Deus, fazer uma nova aliança com Deus e ter mudança. E o que, irmã Patrícia, você quer dizer com isso hoje? Muitas das vezes, irmãos, a gente está perdendo a lei do Senhor, a palavra do Senhor dentro dos nossos lares, dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo somos nós. E muitas das vezes nós estamos perdendo a palavra do Senhor dentro de nós. E isso, irmãos, veio de encontro à minha vida uma conversa que eu tive com uma irmã ontem. Uma irmã falando para mim, ela contando uma situação para mim, e ela falando algo para mim. E eu estava orando ao Senhor, agora pela manhã, orando ao Senhor, falando com o Senhor, Senhor, eu não quero, Senhor, eu quero estar diante do Senhor e falando com Deus, mas pensando naquela situação. E depois eu fui ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio de encontro ao meu coração, essa palavra. A palavra do Senhor diz que não tem nada por acaso. Nada por acaso. A letra da minha Bíblia é pequena, mas eu gosto muito da tradução dela. E às vezes eu me embaralho aqui na hora de ler. Mas eu gosto muito da tradução dessa Bíblia. E quando eu comecei a ler aqui, eu comecei a entender que muitas das vezes, irmãos, a gente está se perdendo dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor, como a lei do Senhor estava perdida dentro do templo do Senhor. Estou falando de nós, estou falando nós, casa do Senhor, estou falando de nós, templo, na casa do Senhor também, na igreja do Senhor. Nós estamos nos perdendo naquilo porque, irmãos, as pessoas não querem mais buscar, as pessoas não querem mais ter uma vida conforme a vontade de Deus, né? É mais fácil você viver conforme o mundo do que conforme a vontade de Deus, aparentemente, né? Mas a consequência é terrível. Tudo tem uma consequência, irmãos. E havia uma consequência. A palavra do Senhor diz que Deus fala através de Uda que Josias, você não vai ver. Você não vai ver minha ira vir, você não vai ver o castigo que eu vou mandar sobre a vida do povo. Você não vai ver. O castigo que eu vou mandar sobre Judá, você não vai ver. O castigo que eu vou mandar sobre Jesus, você não vai ver. Você não vai ver, os teus olhos não vão ver. Você vai dormir com os teus antepassados e você não vai ver aquilo que eu vou fazer. Irmãos, por quê? Porque Deus viu o coração dele. Deus ouviu a oração dele. Deus viu o sentimento dele. Irmãos, é isso que eu falo. Muitas das vezes, nosso pastor pregou domingo e ele falou isso. Muitas das vezes estamos fazendo as coisas certas da maneira errada. Às vezes as pessoas estão deixando de fazer a vontade de Deus, deixando de ouvir a voz de Deus, não se lê mais a palavra do Senhor. Tem irmãos que não lê mais a palavra do Senhor, não examina mais a vontade do Senhor, simplesmente, fulano falou e vai lá e faz, ciclano falou, vai lá e faz. Não, irmãos, a gente tem que ler a palavra do Senhor, fazer as coisas conforme a palavra do Senhor. Josias, quando ele ouviu a leitura da palavra do Senhor, quando Moisés escreve, quem mandou Moisés escrever? Moisés não escreveu dele mesmo, Moisés escreveu o que Deus mandou ele escrever.
para deixar para guiar o seu povo. A Bíblia foi deixada para guiar o seu povo. Nós somos, nossa base de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós somos guiados pela palavra do Senhor. Nós somos conduzidos pela palavra do Senhor. Deus usa seus servos, Deus usa seus servos. Deus fala em profecia, Deus fala em profecia. Deus fala através dos profetas, Deus fala através dos profetas. Mas a maior profecia que existe é a palavra de Deus. E quando Deus fala, a palavra de Deus fala, a terra se cala. Então, quando Josias ouviu essa palavra, ele estremeceu, ele teve temor, ele decidiu no seu coração a fazer aquilo que era certo diante do Senhor. Então, nós temos que ter essa visão, temos que ter esse entendimento, nós temos que buscar a palavra do Senhor, buscar o que? Se dedicar a buscar a sua palavra, a saber aquilo que Ele quer nos ensinar. E que o povo de Deus hoje em dia não quer mais isso. O povo de Deus não quer mais obedecer. Deus levantou líderes, Deus levantou pastores, Deus levantou pessoas para liderar o seu povo, porque, como eu falei já em alguns vídeos atrás, se você não assistiu, assista. Deus usa os seus servos para guiar o seu povo. Precisava ter um rei? Não, não precisava ter um rei se o povo fosse obediente. Não precisava ter um rei. Se o povo fosse obediente à voz de Deus, não precisava ter um rei. Mas porque o povo era teimoso, desobediente, ele queria um rei, eles não queriam ser diferente das outras nações, eles pediram um rei e Deus permitiu ter rei. Então, tinha reis bons, teve reis bons, glória a Deus, mas teve os reis que fizeram muito mal, que levaram o seu povo a se afastar cada vez mais de Deus, né? Então, o que acontece? Esse rei, o Josias, ele começou a reinar cedo, ele começou a fazer as coisas que agradavam a Deus cedo, ele se dedicava a buscar a vontade do Senhor. E ele foi um reinado de Josias foi diferente. E assim ele fez, ele colocou diante do povo, eu vou decretar que vocês têm que retirar. Ele não falou, olha, se vocês quiserem, não, ele falou, é um comunicado, eu quero que vocês tirem a idolatria, tirem aquilo que não agrada a Deus, tirem os deuses da casa de vocês, da vida de vocês, tirem aquilo que não agrada ao Senhor. Vem cá, chamou o povo, vem pra cá, vem lá no templo, vamos ler a palavra do Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos ler, né, tô colocando a nossa linguagem de hoje, vamos ler a lei do Senhor, vou falar pra vocês aquilo que agrada a Deus. Olha, Deus não se agrada a idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. Irmão, seja nossa casa, seja filho, seja marido, seja dinheiro, seja o que for, é idolatria. Tomou o lugar de Deus é idolatria. Deus em primeiro lugar. Sempre Deus em primeiro lugar. O homem é sujeito a Deus. Nós temos que entender, nós não podemos idolatrar o homem. Nós temos que adorar a um só. Ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que adorar a Deus. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que clamar o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então nós temos que nos dedicar a fazer a vontade do Senhor. E Josias entendeu isso. Josias entendeu isso e agradou ao coração de Deus. Ele agradou a Deus. Ele foi fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E Deus disse, eu vou ter misericórdia de você, Josias. Você não vai ver o castigo que eu vou mandar nessa nação. Você não vai ver aquilo que eu vou fazer contra a vida desse povo. O povo está fazendo aquilo que é mal. E a Bíblia diz que Deus é longânimo. Mas Deus, ele se ira. E a justiça de Deus, irmãos, pode demorar para acontecer. Irmãos, eu já vivi isso. Já vi isso. A justiça de Deus pode demorar para acontecer. Mas ela acontece. As pessoas, aquilo que a palavra do Senhor fala, aponta a palavra de Deus, não tem lei, irmãos. A palavra do Senhor fala assim, ó, o homem não se engane. Tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Você é rebelde? Você vai colher rebeldia. Você é teimoso? Você vai colher teimosia. Você é mentiroso? Você vai colher mentira. Então, tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, que você planta, você vai colher. E a plantação, você entenda, a plantação, ela demora às vezes para crescer, mas vai chegar a hora da colheita. Vai chegar a hora da colheita, vai chegar a hora que Deus vai descer com justiça. Se não se arrepender, se não mudar a direção, se não mudar os maus hábitos, Deus vai descer com a mão. Deus desce com a mão, irmãos. E não é a irmã Patrícia, nossa, você hoje está falando. Não, irmãos, não é a irmã Patrícia que está falando. É Deus que está falando. Ele desce com justiça. Se você ler esse livro aqui, você vai ver.
Você vai ver, Deus vai falar, e Deus cumpriu. Josias dorme com seus pais e ele não viu a ira do Senhor. Ele não viu, mas a ira do Senhor veio. Ainda que apareça para nós tardio, demorou para acontecer, mas aconteceu. Deus, ele é vingador. Deus é vingador. Ai daquele que faz a injustiça. Ai daquele, irmãos. Um dia eu estava limpando meu quarto e Deus falou assim: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ungido do Senhor, todo aquele que confessa Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida. É um ungido do Senhor. É um escolhido do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que Deus, ele reinava, Deus mandava no povo. O povo pediu um rei. Para quê? Porque as outras nações tinham rei. Irmãos, nós não temos que nos igualar aos outros, não temos que nos igualar às coisas do mundo. Nós não temos que nos igualar. Nós somos diferentes, nós somos chamados diferente do mundo. O mundo pode andar na mentira? Pode. Eles andam conforme o seu pai. Né? O pai da mentira é o diabo. E quem anda na mentira é filho do diabo. Então quem quer andar conforme Deus quer, vai andar na verdade. Ainda que seja difícil, vai andar na verdade. Ainda que não seja fácil, irmão, que se levante, como aqui a Uda, quando fala para Josias, ela podia ter consequência? Podia ter consequência. Se o Josias fosse um rei mau, ia haver consequência contra a vida dela. Mas ela falou a verdade. Ela falou para ele aquilo que Deus mandou ela falar. Então, irmãos, nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda falar, ainda que seja difícil. Já gravei um vídeo sobre isso também. Irmãos, falar as coisas de Deus não é fácil. Você profetiza do Senhor, não é fácil. Não é fácil você falar as coisas que Deus manda você falar. Não é fácil você viver aquilo que Deus manda você fazer. Não é fácil. Você fazer diferente dos outros, não é fácil. Você acha vários inimigos. Você acha pessoas que não gostam de você. Você acha pessoas que se levantam contra a tua vida, mesmo na casa do Senhor. Mesmo no meio do povo de Deus. A Bíblia diz assim, 6 coisas aborrece ao Senhor e a 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda dos irmãos. Irmãos, quantas pessoas são inimigos de Deus dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas são inimigos de Deus dentro da casa do Senhor? Que se faz inimigo de Deus. Por quê? Porque semeia contenda, faz discórdia e depois esconde a mão. São que nem gato, arranha e esconde a mão. Irmão, quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes eu já vi isso? E as pessoas se fingem de santo, se fingem de santinho, só falta só a orelha na cabeça. Mas são o próprio diabo fazendo. O próprio Satanás fazendo as coisas. Então, irmãos, eu digo para vocês, irmãos, a gente tá vivendo tempos maus. Nós temos que nos despertar. Nós temos que buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero buscar o Senhor. Senhor, eu quero viver na presença do Senhor. Deus, eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser igual a todo mundo. Não quero. Ainda que as pessoas não gostem. Ainda que, mas quer ser... Não, irmãos, eu quero ser santa. Eu sirvo um Deus que é santo. Eu preciso me santificar. Se o meu irmão não quer se santificar, amém, irmão? Você não quer se santificar? Fique assim. Mas se você quer se santificar, se você quer servir a Jesus Cristo, conforme a palavra do Senhor quer, você vai ter que ser diferente. Você vai ter que mudar a direção. Você vai ter que se aperfeiçoar, se amoldar a palavra de Deus. Deus não vai se amoldar a você. Deus, criador dos céus e da terra, ele não vai se moldar a você. Agora você vai ter que se moldar a ele. Você vai ter que entrar na forma do Senhor. Você vai ter que ser um vaso que vai se deixar trabalhar na mão do Senhor para entrar na forma do Senhor. A porta do céu, irmãos, é estreita. O caminho do Senhor é estreito. E só entra no céu quem passar nesse estreito. Irmãos, muitas das vezes a gente não entende que a gente está pecando contra Deus. A gente não entende que a gente está fazendo as coisas erradas contra o Senhor. E a gente fala, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Reveja os seus contextos. Reveja as tuas atitudes. Reveja você. O que você tem feito? O que você tem feito tem glorificado o nome do Senhor? O que você tem feito tem agradado o nome do Senhor? O que você tem feito tem engrandecido o nome do Senhor? Tem levado as pessoas num caminho bom? Ou tem levado as pessoas à perdição? Aquilo que você faz, irmãos, tem uma consequência. Tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Irmãos, eu gravo o vídeo aqui e muitas vezes eu tenho que procurar palavras para falar. Por quê? Porque aqui tem uma consequência. Se você falar qualquer coisa, se você falar alguma palavra ruim, tem uma consequência. Então você tem que pegar e fazer o quê? Escolher as palavras que você vai falar. Você tem que falar aquilo que Deus quer, mas da maneira que você tem uma lei que você tem que obedecer. Então, irmãos, tudo isso, irmãos,
Tudo isso é ser obediente. Tudo isso é ser servo do Senhor. Tudo isso é entrar conforme a vontade de Deus. Não conforme a irmã Patrícia quer. Conforme a irmã Patrícia quer, seria fácil. Seria fácil viver conforme a irmã Patrícia quer. Mas viver conforme a vontade de Deus quer, a vontade que Deus manda você viver, é diferente. É muito diferente. E eu digo pra vocês, irmão, é difícil. É difícil. É difícil. Nós estamos vivendo um contexto que um povo desobediente, um povo de dura cerviz. Eu falei ontem para uma irmã, eu vejo esse povo como o povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles não queriam obedecer a Deus. Eles não queriam obedecer a voz. Era Moisés que falava, mas era Deus que mandava. Deus mandava Moisés falar. Meu Deus, eu fico pensando, Deus, como foi difícil o ministério de Moisés. Como foi o ministério do ídolo, guiar aquele povo desobediente, um povo que Deus falava, vá para a direita, pô. Não, Moisés quer levar a gente para a direita, nós queremos para a esquerda. O povo quer mandar na liderança, o povo quer mandar, quer escolher conforme... Não, irmãos, nós temos que entender que Deus é Deus, os nossos líderes, e depois nós. Se Deus falar com a gente, amém? Se Deus falar alguma coisa para você, irmãos, se você falar com um líder, alguma coisa, comunique. Mas entenda que ele vai fazer conforme Deus quer. E se ele fizer o que é mal, irmãos, ontem na Bíblia fez o que é mal. Infelizmente, irmão, tem pessoas que vão fazer o que é mal diante de Deus. Mas eu e você não temos essa responsabilidade. Não temos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é nós fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Se você sabe, a palavra do Senhor diz assim, se você sabe fazer o bem e você não faz, você peca. Então, se você sabe o que é para você fazer e você não faz, não vou fazer por causa disso. Não, irmão, se você não faz, você está pecando. Além de você estar pecando, irmão, você faz o outro pecar. Então, irmãos, nós temos que nos examinar, nós temos que ver aquilo que nós precisamos ser diferente. Diferente. Eu nem queria falar tudo isso. Não era tudo isso que eu queria falar. Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos abrir nosso entendimento e entender que nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós temos que ter novos entendimentos, ter uma nova atitude. Nós temos que pegar a palavra do Senhor, que lá, como o Romano diz lá, que a gente tem que renovar o nosso entendimento conforme a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, nós não podemos viver a nossa vida antiga. Nós vemos do mundo, nós vemos lamaçal do pecado, nós não podemos continuar fazendo aquilo que nós fazíamos quando nós éramos do mundo. Nós não podemos continuar. Na presença do Senhor são novas vestes, são novas atitudes. Nós temos que fazer diferente, então nós precisamos ser diferente. Sabe, o povo de Deus tem que entender que nós temos que ser diferente. O povo do mundo tem que ver a diferença em nós. Qual a diferença que tem feito na tua rua? Qual a diferença que tem feito pro teu vizinho? Qual a diferença que tem feito, né, no meio do teu povo? Qual a diferença que tem feito na igreja? Qual é a diferença que você tem feito na vida de alguém? Tudo isso você tem que ver, irmãos. Você tem que ver se você acrescenta ou se você diminui. Então, irmãos, vamos nos rever. Vamos nós nos examinar, né? Se coloque na posição que Deus quer. Não é só orar, não é só jejuar. É orar, é jejuar, é ler a palavra do Senhor. Nosso pastor está dando um ensinamento sobre isso. Sobre buscar a Deus conforme a vontade do Senhor. Nossa, domingo... terça-feira, o pastor falou sobre a gente adorar a Deus. Irmãos, a gente adorar a Deus não é conforme a gente quer, não é da maneira que a gente quer, não é de qualquer jeito. Nós servimos um Deus que é santo, nós temos que adorar a Ele em santidade, nós temos que adorar ao Senhor conforme a palavra, conforme os estatutos do Senhor. Tudo isso, irmãos, tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, Deus deixou uma lei, Deus estabeleceu padrões para que as pessoas louvassem o nome dele. Hoje em dia, isso está se perdendo. Hoje em dia, as pessoas não querem mais saber disso. Não, besteira, isso era antigamente. Não, irmãos, é a mesma coisa. É que a gente não lê a palavra do Senhor. A gente não sabe. A gente está pecando contra o Senhor e a gente não sabe. Quantas coisas você lê na Bíblia aqui que você fala, meu Deus, não sabia. Por quê? Porque há consequência. Quando você faz as coisas que não agrada ao Senhor, há consequência. E pior ainda quando você sabe que está fazendo o que não agrada a Deus. Aí que há mais consequência ainda. Então vamos nós, irmãos, vamos procurar melhorar. Amém? Vamos procurar a buscar ao Senhor, vamos procurar nos humilhar diante do Senhor, pedir perdão diante do Senhor e mudar nossas atitudes. Então que nesse dia você possa examinar você mesmo. Não examine o teu irmão, examine você mesmo. Que procure você aquilo que você precisa ser diferente. Que Deus abençoe sua vida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Amém. Deus abençoe você, seu dia, sua casa, sua família. Em nome de Jesus Cristo.